estudar o livro de Atos Apóstolos. Para que eu comecei a estudar o livro de Atos Apóstolos na quarta-feira? Primeiro, porque nós estamos sentindo falta do nosso grupo de ensino, né? E segundo, para que a gente venha andar mais fiel à Bíblia, mais fiel do que a palavra diz. Então, nós falamos sobre o capítulo 1 até o versículo 7, que a igreja começou com 3 características. A igreja começou primeiro com obediência, porque Jesus mandou os discípulos ir para Jerusalém e ficar lá até que o alto vinha poder. Então a igreja começou com obediência. Se não tem obediência na igreja, não é isso, né? Tem que andar segundo a vontade de Deus. Primeiro, obediência. Segundo, esperança. Sem esperança não tem. Vai barulho, não dá, você não consegue nem até no vídeo essa palavra. Então, sem esperança, porque eles foram para Jerusalém e ficaram lá por mais de 10 dias até que o alto vinha poder. Então, a igreja, até o capítulo 1 até o capítulo 2, ainda não nasceu a igreja, é apenas uma obra, né? E a terceira e última é poder. A igreja ela tem que ter obediência, segundo, esperança e terceiro, poder. Se a igreja não tiver uma obediência segundo a palavra, não tiver esperança que Jesus vai voltar e começar a trocar os eventos da igreja por eventos do cotidiano, digamos assim, igual a gente vê hoje em dia, né? Hoje ninguém mais fala sobre a vida de Jesus. Hoje a gente fala de porta aberta. Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai transformar, Deus vai mudar a família. Deus nunca vai mudar algo a qual nós não deixamos que Ele trabalhe. Eu preciso fazer a minha parte para Deus fazer a parte dele. E poder. Hoje nós falamos na igreja que não tinha ouro nem prata. A palavra vai dizer que o nosso querido João, né, e Pedro, eles vão para a igreja e chegam na porta formosa, tinha um camarada lá, aleijado. Aí ele ficava pedindo. Aí ele diz assim: olha, tem alguma coisa? Ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Aí a Bíblia diz que ele pega, diz a Bíblia diz que Pedro, pegando aquele homem pela mão, levantou e colocou de pé. Ou seja, primeiro, poder. A fé não estava no homem, a fé estava em Pedro. E a religião diz o quê? Se você não conseguir, a vida é sua, né? Enquanto a Bíblia diz ao contrário, né? Que ele tem poder. Aquele homem estava lá por mais de 20 anos, não sabia quem era Jesus, e pela fé de Pedro ficou de pé. E ele diz assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Hoje é o inverso. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas não tem nada. Trocou, não tem mais. Então a igreja ela perdeu. No nosso século a igreja perdeu a sua essência. São todos os lugares que você vê levanta e anda, né? Então nós entramos agora no versículo 8, Atos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler muito não, Atos Apóstolos, capítulo 1. Do 15 ao 26. Atos Apóstolos, do 15 ao 26. Vai dizer assim: e naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi,
conosco e alcançou a sorte nesse ministério. Olha, esse adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se no meio, e todas as suas entranhas derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fica deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu estado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo esse tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começamos desde o batismo de João até o dia que foi recebido acima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição, apresentando dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 12 apóstolos. Então, o que a gente leu aqui, o que aconteceu é que depois que Jesus se sobe ao céu, antes deles ir para Jerusalém, eles fazem uma reunião entre eles e diz o seguinte: olha, o que aconteceu com Judas é o que está escrito lá em Salmos. Muita gente acha que Judas não foi enforcado. Quem aprendeu assim? Que Judas não foi enforcado. Mas você leu, não foi para você. A Bíblia diz em Salmos que saiu as suas entranhas. O que acontece? Judas pegou a corda e rolou no pescoço. Só que quando ele se joga de cima da árvore, ele não morre com enforcamento. Na hora do solavanco, as suas vísceras se partem no meio. É como se viesse um anjo do céu e abrisse a barriga dele no meio. Forte, né? É o que está escrito aqui. Porque no livro de Salmos está escrito, né? No verso 18: olha, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando-se, ou seja, se jogou e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele se precipitou, se jogou e se partiu ao meio. Nós aprendemos que foi por uma corda, né? Não, ele se jogou no penhasco e se abriu no meio. Então, aquele lugar que Judas comprou ficou amaldiçoado, ficou conhecido como Alcedema, ou seja, campo de sangue. Nada lá prosperava, nada naquele lugar prospera. É por isso que quando a gente fala lá atrás sobre maldição hereditária, a gente fala: o derramamento de sangue na família, se tiver, tudo que aquela descendência tocar não vai prosperar, porque tem derramamento de sangue, não vai. A Bíblia vai falar em Gênesis que quando Deus fala com Caim e fala: a terra foi amaldiçoada por causa do sangue do teu irmão, tudo que tu colocar a mão não vai prosperar, a terra vai ficar frutífera. Então ele se reúne e diz assim: olha, tudo que aconteceu não foi por acaso, está escrito em Salmos, porque no livro de Salmos está escrito: fica deserta a tua habitação, e que não haja nela, e nem habite ninguém. Mas outro tem que tomar o seu estado, ou seja, se me colocar alguém no lugar de Judas. Então você leu comigo aqui que eles pegam e oram, mas da mesma forma eles lançam de sorte. Aí alguns pregadores criticam porque quem joga de sorte é mencismo, né? Mas você tem que entender uma coisa. Depois você vai ler o verso 26 e diz assim: lançando de sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado 12 apóstolos. Mas está aí, Paulo, como é que fica agora? A gente aprendeu que a religião são 12 apóstolos, mas Paulo dá 13.
que Jesus escolheu antes da igreja. Lembra que no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a igreja não tinha nascido ainda. Tem gente que fala assim, que a igreja começou com Jesus. Não começou com Jesus. Jesus veio para o povo de Israel. A igreja só nasceria lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando desce do alto o Espírito Santo e dá poder para a igreja. Ali começa a igreja. Mas até o capítulo 2 não tinha igreja ainda. Era só um grupo que estava fazendo a ordem de Jesus. Então, os 12 apóstolos original, eles estão ali, eles são apóstolos não da igreja, mas eles são os 12 apóstolos escolhidos para Israel. E a Bíblia vai falar em Apocalipse que cada apóstolo desse aqui vai governar uma tribo no céu. Cada um no céu vai, não sei como é que vai ser, mas eles vão ser responsáveis, eles vão ganhar a tribo no céu, eles vão ser governadores, né, de cidades no céu, os 12. Aí o que acontece? Os 12 apóstolos não foram escolhidos para a igreja, mas para o povo de Israel. Então, o relacionamento desses 12 apóstolos, você vai ver até no capítulo 12, no capítulo 2, quando nasceu, depois a gente vai ver nos capítulos que eles estão tão entrelaçados com a religião judaica, porque até aqui eles estão fazendo o que era feito no costume judaico. Porque lá no costume judaico tinha o quê? Sacrifícios, sinagoga, sacerdote, tudo isso ainda estava em vigor, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Então, eles instituíram, colocaram que Judas tinha que sair e colocaram a autoridade apostólica em cima de Matias. Só que eles, como eles são os 12 escolhidos para Israel, você vai ver que eles não saem muito de Israel, eles ficam em Israel. Quem sai, a gente vai ver lá na frente, Filipe sai, Filipe não era apóstolo, ele é você lá em Atos 8, a gente vai ver quem saiu de Israel, Paulo. Por quê? Porque Paulo não foi levantado para Israel, Paulo foi levantado para os judeus. Para os gentios. Por isso está aquela encrenca, a gente vai estudar sobre essa encrenca que deu entre Pedro e Paulo lá. Então, Jesus, como judeus, eles faziam a escolha por seleção. E eles fizeram uma característica. Para ser apóstolo, para eles reconhecer alguém como apóstolo, tinha que ter tal característica. Só que lembrando que eles eram apóstolos segundo a tradição judaica. Eles ainda estavam com a tradição judaica enrostida neles, né? Então, para eles reconhecer um apóstolo, tinha primeiro que ter convivido com Jesus. A Bíblia não relata, mas alguns teólogos dizem que Matias conheceu Jesus. Por isso que eles colocaram só Matias e outro chamado Barnabé. Segundo, tinha que ter testemunhado a ressurreição. Então, até aqui também tinha, provavelmente, no meio desses 120, quando Jesus se assunta ao céu, Matias estava no meio, tá? Então, o fato de ter lançado a sorte não é antibíblico, porque ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, e no Antigo Testamento era autorizado tal costume, e era reconhecido que o Senhor assim trabalhava e apontava o escolhido. Provérbios 16:36 diz isso, quer ver? Vamos lá. Provérbios. Passou Isaías. Provérbios 16:36. 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 16:
do abraço, do aconchego, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Ou seja, no Antigo Testamento eles gostavam de sorte. Quando a Bíblia vai relatar mais uma outra passagem, eu escolhi o da Castela, que quando Zacarias, pai de João Batista, quando ele vai entrar no templo, eles lançam de sorte para ver quem é o sacerdote que vai entrar para fazer o sacrifício. Então era costume judaico lançar de sorte para ver quem queria entrar no tabernáculo. Eles oravam e lançavam de sorte. Depois que veio o Espírito Santo, muda. A gente não faz mais isso, né? Então, a gente não pode fazer isso mais. Por que não pode fazer mais? Por que eu estou tocando esse assunto? Quantas vezes você já não fez isso? Senhor, fala comigo. A gente vai assim. Fala comigo, Senhor. Aonde eu abrir, Deus vai falar comigo. Aí tu abre, faz uma roleta da busca. Aí já pensou se tu abre lá em Mateus 27:5? Mateus 27:5. Bom exemplo que eu fiz com uma roleta da busca aqui, Mateus 27:5. Que diz assim, ó. E ele, atirando-se para o templo, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Já pensou? Você está desanimado, você está frustrado, você quer uma palavra de Deus, não. Deus, você vai aqui, eu tenho que fazer, Senhor. Eu estou pensando em tirar minha vida. Aí tu faz uma roleta russa da Bíblia, fecha a Bíblia, abre, aí cai. Aí, para teu azar, tu cai em Mateus 27:5. E ele jogou as moedas no chão e saiu se enforcar. Ah, Senhora, está me enforcando então errado. Olha o perigo. Então você jamais pode usar a Bíblia como roleta russa. Né? Nós já ensinamos a ele. Como é que eu aprendo a falar com Deus? Primeiro você ora, conversa com Deus. Primeiro, conversa é uma fala de duas pessoas. Você nunca deve dobrar o joelho para 10 minutos. Se tu não tem tempo para orar e vai escutar, então nem dobra o joelho. Não olha que você vai perder tempo. Para orar para Deus, você tem que ir com tempo. Aí você vai fazer, você vai dobrar o joelho, sentar, e vai falar com Deus: Senhor, minha vida está assim, conta para Ele. Depois, porque a religião ensina assim, né? Tu tem que orar. Senhor, nós aprendemos assim: Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa minha família. É uma bendição, irmão. É interessante que quando você abre a janela e vê tua vizinha, tu não fala assim: abençoa minha casa, abençoa minha família. Não. Quando tu vê tua vizinha, tu diz o quê? Bom dia, tudo bom? Vai chover hoje. Você conversa com ela. Com Deus é a mesma coisa. Você fala: Senhor, eu não sei orar. Me ensinaram lá atrás a rezar, cara, falar palavras repetidas. Mas a tua palavra diz que eu não posso repetir. Mateus 23 diz que Jesus diz assim: não faça como os tolos, que usando de repetições acham que vão ser ouvidos. Então, se você ficar sempre repetindo a mesma coisa, Deus não te ouve. Ou seja, seja sincero, fala com Ele sinceramente. Senhor, a minha vida está assim, eu quero fazer mais para Ti, mas a minha carne muitas vezes não deixa. Abre o teu coração. Depois que você abrir o teu coração, você vai ficar quietinho, porque é a vez dele falar. Por isso que eu falei que coração você tem que ter tempo. Fabiano, mas se ele não falar, vai vir na tua mente um livro, um capítulo e um versículo. Você vai ficar quietinho, de repente vem lá Salmos, capítulo 23, verso 1. Aí tu vai ler, sabe o que está escrito lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh glória! Deus está falando que não vai me faltar nada. Aí tu vai pegar um caderno, tu vai anotar: segunda-feira eu orei, Deus me falou isso aqui, ó. Na terça-feira você vai falar com Deus, Deus vai te dar um outro livro e você vai anotar. Chegou na sexta-feira,
sexta-feira você compara e você vai ter uma direção do que é para você fazer. Por que no começo Deus só dá o livro e dá versículo? Porque primeiro você tem que se esvaziar do mundo. Lembra que eu preguei sobre Moisés? Deus, Ele não vai falar com você primeiro, sem primeiro te esvaziar. Tirar o teu ego, o que tu acha, o que tu deixa de achar. Deus falou para Moisés, né? Venha a mim com um monte. Daí Deus levou 6 dias para falar com Moisés. Aqui em Atos dos Apóstolos, Jesus fez a mesma coisa lá. Vai para Jerusalém e fica lá por 10 dias que vai descer poder. Passou mais de 10 dias e nada de poder. Porque Deus tem que esvaziar isso primeiro. Então quando você orar é a mesma coisa. Eu e você temos que nos esvaziar. É por isso que é importante que tire o dia da semana para jejuar. Se você não puder jejuar o dia inteiro, jejua pelo menos de manhã. Eu tomo remédio, não tem problema. Jejua então meio-dia. Ou jejua janta. Mas faz um jejum para matar a tua carne, porque a tua carne nunca vai querer se sobrar fora. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós temos que entender. Que nós não podemos fazer da Bíblia um ponto de rodeadores. A escolha de Matias não é negada e nem repreendido por Deus em nenhum lugar da Bíblia. Então, quando Matias não foi reprovado, e Paulo não tomou o lugar de Matias, Matias continuou lá. Então, na verdade, não é 12 apóstolos, são 13. Que lá no capítulo 9, Deus vai levantar Paulo. Por que Deus tem a necessidade de levantar Paulo? Porque depois, se a gente vai estudar o livro, você vai ver o capítulo 10, que Deus fala para eles sair de Jerusalém. Mas eles não vão para Jerusalém, eles não saem, eles recebem o poder e ficam dentro de Jerusalém. Aí Deus quer converter um camarada chamado, qual é o nome dele agora mesmo? Cornélio. E Pedro não veio na casa de Cornélio, porque Cornélio era um camarada, um estrangeiro. E judeus e estrangeiros não se davam, né? Não tinha. Então a escolha de Matias, a Bíblia não vai registrar mais o nome dele, mas ele vai ter, mas ele ainda é conhecido. Matias passa a ser reconhecido como um dos 12 antes do surgimento de Paulo, em Atos 6:12, aliás, falei 9, mas é 6:12. Paulo também diz ter se nascido depois dos 12, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está dizendo sobre Cristo, da ressurreição.
Então ele vai dizer aqui no verso 5, que primeiro ele foi visto por Pedro e os 12 discípulos, depois foi visto por mais 500 irmãos, dos que vivem ainda numa parte, o outro já morreram, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro dos todos também apareceu a mim. Isso Paulo está dizendo, como um abortivo, né? Ou seja, como se eu tivesse morrido para mim mesmo, ele está falando. Então, nós não temos 12 apóstolos, nós temos 13, são 13 apóstolos. Aleluia. Então, está na conta que Judas estava morto, mas foram todos comissionados a congregar a Cristo. E Paulo ele foi chamado para pregar para os gentios. Então a gente vai ver algumas características. A primeira característica daquele que se perdeu, você vai ver a característica de Judas. Você já viu Judas como é que era? É até engraçado. Tem um exemplo. Hoje no nosso ambiente político é bem parecido. Nós tínhamos o Bolsonaro, né, que falava umas besteiras, era ruim, mas ele era conservador, né? Pátria e família. Do outro lado, nós temos o camarada que fala bonito, bonitinho, mas é ladrão, né? Aí ele vai olhar na Bíblia, tem Pedro, que era bravo, nervoso, cortava a orelha do povo, mas era de Deus. Aí do outro lado tem Judas, bonzinho, e quando ele vê alguém com oferta, não gasta, vamos dar para os pobres. E no fim ele roubava de Deus. Não, só uma comparação. Porque, cara, quando o cara joga uma pessoa, então a característica de Judas é assim, ó. Ele sempre vai querer usar a obra em benefício próprio, mas dizendo que é para outro. Exemplo, ó. Quantos lugares tem você já passou e você já conheceu e disse, não, nossa, isso é obra do Senhor. Nós aqui, a igreja ela cuida das famílias, né? Só que daí tu vai olhar lá, pastor anda de BMW, né? Pastor anda de BMW, outro tem uma moto lá de 150 mil. Se tu for lá pedir uma cesta básica ou 50 mil, ele vai dizer assim, olha, não tem dinheiro, mas a igreja cuida da família. Eu vi hoje, mandaram um vídeo para mim, na verdade, de um pastor que não quis fazer o velório de uma irmã porque ela era dizimista. Olha a situação que está chegando. Mas sabe o que aconteceu? Pelo menos naquela igreja amiga, quando o pastor não aceitou fazer o velório da irmã porque ela era dizimista, o que o pastor fez? O que a igreja fez? A igreja inteira apresentou o pastor. Foi uma culpa. Ficou o pastor e a igreja sozinha. Ou você. Porque o pastor, ele reconheceu que o camarada estava ali. Então, sempre na obra ou no departamento, você vai conhecer alguém que quer fazer a obra, mas do jeito dele, nos termos dele e na vontade dele. E nem sempre que a obra vai ser feita na minha vontade, do meu jeito e do jeito que eu quero. Porque senão, Deus ele vai ser previsível na minha vida. Deus começa a ser previsível. Porque se eu sei como começa e eu não sei como é que vai terminar, isso não é obra, é previsível. E outra obra também não é dentro da igreja. A obra é fora. Nós aprendemos que a obra é fora, né? Mateus 25, o que é obra? Tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber.
governo que fosse me ver. Aí muitos dirão, mas Senhor, quando que fomos te ver? Quantos que fomos te demos de comer? Quando fizer algum desses fizesse para um desses pequeninos, assim fizesse para mim. Então a obra é fora. E nós temos dois grupos de pessoas na igreja, e nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que vêm para a igreja para fazer só obra, não vêm para adorar a Cristo. E quando a igreja dá uma paradinha na obra, ela já quer pular fora. Por quê? Porque ela acha que só vai que para Deus, o importante é só fazer a obra. Quando a Bíblia diz o seguinte, Tiago assim, ó, que a salvação não é por obras para que ninguém venha se glorificar. A salvação é só por meio, Efésios diz, é por meio do nome de Cristo. Porque o Espírito já faz obra, né? Quem manda faz obra. Eles também fazem coisa boa. Só que a salvação não está com eles, por quê? Porque eles não têm Cristo Jesus como centro da sua fé. Então, mas também fé sem obras ela é morta. Só que eu não posso colocar o meu chamado só em cima das obras e esquecer do meu relacionamento com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso entender isso aqui. Então a obra ela não pode ser, ela tem que começar em mim. Só que a obra não pode terminar em mim. Você pegou isso aí? A obra ela começa em mim, mas ela não pode terminar em mim. Porque eu tenho que estar preparando alguém melhor do que eu para dar continuidade. Porque nós somos corpo. Então hoje alguém começa na porta. Daí a gente vai medindo a fé daquela pessoa. Como é que ela vai lidar com o povo? Outros começam, né, ajudando na obra missionária mesmo, fazendo na rua, pregando na rua, levando alimento. Deus vai direcionando a forma de começar. Só que a gente não vai ficar na semente, a gente tem que dar continuidade. Porque se nós não dermos continuidade, a gente vai virar. Você não vai ser uma árvore, você vai ser uma flor num vaso. A flor no vaso ela só tem um limite e ela não dá fruto para num vaso. Então eu preciso entender que Deus me chamou para caminhar, que a minha obra para que eu vá, que eu dê fruto e o meu fruto permaneça. Então a obra começa em mim, mas não termina em mim. A igreja começou em Atos dos Apóstolos, mas não terminou. Por isso, se você terminar e ler Atos dos Apóstolos, não tem fim. Porque nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. Então eu não posso deixar a obra acabar em mim. Por mais que, irmão, vai vir desânimo, vai vir luta, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra o potestade do ar. O inimigo está aí para semear contenda, semear derrota, e ele vai fazer tudo para parar eu e você. Dos 12, o inimigo tomou conta de Judas. E estudando a nossa apóstola, a gente vai ver outros homens que andavam com o apóstolo Paulo, mas também se venderam. João, apóstolo João, ele enviou um missionário. Você vai ler na terceira carta de João. Ele escreve que ele mandou, tu vê que João mandou com Jesus, ele mandou uns missionários numa igreja e o pastor de lá não quis aceitar os missionários. Enviado por João, que é o nome de Jesus, o cara de água. Ou seja, então todo lugar que ele vai ter problema. Todo lugar vai ter problema. Nós temos algumas Bíblias, né? Algumas igrejas. Deixa eu dar um exemplo para ti. Eu já falei isso uma vez, mas é bom me lembrar. Você congregaria numa igreja que você sabia que naquela igreja tinha incesto. Você congregaria numa igreja que você sabia que tinha uma família que estava em incesto, que o filho estava pegando a mulher do pai, e o pastor sabia? Quem congregaria numa igreja dessa? Levanta a mão aí.
tem um de vocês que está fazendo coisa que até que nem o ímpio faz. E pior, vocês sabem, e o que vocês estão esperando para botar esse cara para fora? Vocês congregariam numa igreja onde as irmãs tinham a igreja tão dividida que as irmãs mordiam uma outra? Uma igreja cheia de confusão? Igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo disse que tinha duas irmãs lá que se mordiam. Vocês congregariam numa igreja onde vocês chegavam num lugar assim, ó, só tinha família vivendo de benefício, ninguém queria trabalhar, tudo forte e saudável e ninguém queria trabalhar. E todo dia estava ligando para o pastor querendo cesta básica. Você congregaria num lugar desse? Igreja de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo escreve, ó, soube que no meio de vocês tem gente que não quer trabalhar. Então o que vocês têm que fazer? Se não trabalha, não expulsa esses caras no meio de vocês. Nós temos o contrário, né? Às vezes o povo não quer trabalhar, a gente não quer trazer para perto. Paulo diz, ó, expulsa para ver se ele se arrepender. Se ele se arrepender, você sai de volta, mas se não, deixa ele pedir em outro lugar. E ele está louco. Tinha um povo lá terrível, não queria trabalhar, queria viver obras. Aleluia. Outra igreja. Vocês congregariam também numa igreja que rica, uma sede, porém tinha um movimento, tinha glória a Deus, o pessoal rolava, chorava, mas Jesus disse que ela era morta. E Deus quer aproveitar ela na igreja de nossa sede, porque elas se achavam ricas, mas ela era pobre, miserável perante Deus. Só que era a igreja. A única igreja que não tinha problema, aparentemente era a igreja de Éfeso. Jesus diz assim, ó, e eles iam perder a salvação por isso. Olha, era a igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha, vocês me abraçaram, fizeram a minha obra, fazem tudo certinho, rejeitaram os antigos profetas, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Arrependem-te, para que quando eu vim ter com vocês, vocês não venham ser condenados. Ou seja, quando eu perco o meu primeiro amor, também é pecado. Irmão, tem gente condenada por aí, faz tempo, perderam o primeiro amor. Antigamente levantava na madrugada, fazia um monte de coisa, hoje não faz mais porque porque eu amadureci, não, perdeu o primeiro amor. Arrependa-te, para que eu não venha naquele dia contra ti e tira de ti o castiçal, a Bíblia diz. Ou seja, tira a salvação. Então que nós viemos ficar firmes, que nós viemos nos levantar, que nós viemos fazer a obra do Senhor de uma forma que nós não viemos idolatrar a igreja, não viemos idolatrar a obra e muitas vezes idolatrar o mundo, mas apenas adorar Cristo. Amém? Vamos orar? Já veio pregando uma hora, né? Pregando Deus. Vamos agradecer. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer, Senhor, por essa palavra. Aprendemos hoje, Senhor, que na verdade não são 12 apóstolos, são 13. Aprendemos também, Senhor, a que não devemos fazer roleta russa, tentar sorte, Senhor, usar misticismo com a palavra, porque é perigoso. Queremos te agradecer
por nos dar saúde e nos trazer até aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, Tu venha abençoar cada um de nós, leva-nos para a nossa casa em segurança, guarda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Estenda tuas mãos, o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?